As manifestações populares nas ruas continuam, se ampliaram inclusive com a convocação de uma greve geral. E o governo e o Congresso, por outro lado, já deram algumas respostas às reivindicações da sociedade, com votações de projetos importantes, como a derrubada da PEC 37 e a classificação de atos de corrupção em crime hediondo, por exemplo. Além, é claro, do congelamento dos aumentos nos preços das tarifas do transporte público, pedágios, promessas de investimento em saúde e educação e uma reforma política que anda gerando bastante polêmica. Hoje no Conexão Brasília vamos voltar a este debate que está mobilizando toda a sociedade, conversando novamente com o cientista político Vitor Amorim de Ângelo. Vitor, obrigado por atender novamente o nosso chamado, né? Mas esse momento é um momento importante e exige sempre uma reflexão, um aprofundamento, né? Eu começo essa nossa entrevista repercutindo com você essas medidas anunciadas pelo governo, né, na semana que passou. Qual a sua avaliação com relação às medidas que foram anunciadas pelo governo? Bom, a gente precisa diferenciar, né? Uma coisa é o governo, a presidente Dilma, outra coisa é o Congresso Nacional. Então você mencionou algumas coisas que o Congresso Nacional propôs. A meu ver, é uma questão de sobrevivência. Eles precisam tirar o foco das atenções do Congresso, da atividade parlamentar, num momento em que o Legislativo Federal está sob pressão. Outra coisa é a presidente Dilma. Ela propôs na segunda-feira passada algumas medidas, não é, emergenciais para atender a essas mobilizações que nós estamos vendo nos últimos dias. Em parte, coisas que ela já havia dito no seu pronunciamento de sexta. De diferente, apenas a reforma, que é algo importantíssimo, mas que logo no dia seguinte foi abandonado no formato em que ela havia proposto na segunda. Pois é, no início ela propôs uma constituinte, né? E logo depois voltou atrás e já passou a defender um plebiscito, né? Por que isso aconteceu, na sua opinião? Foi um erro ter sugerido uma constituinte sem antes ter combinado com o Congresso? Há um erro. Não só o Congresso, o vice-presidente da República, Michel Temer, é um advogado, um constitucionalista, tem posições muito claras contra aquilo que a presidente Dilma propôs. Então, o fato de ela ter proposto algo muito distinto daquilo que ele, como acadêmico, já defende há alguns anos, mostra, no mínimo, que ela não conversa com o seu vice-presidente Michel Temer. De outro lado, ela foi mal assessorada, jurídica e politicamente, porque ela foi alvo de muitas críticas em poucas horas e menos de 24 horas depois precisou abandonar tudo aquilo, né? Até mesmo nessa questão do plebiscito, né, faltou uma conversa prévia com o Congresso? Claro, mas aí foi feito um cálculo político dela que se mostrou errado logo em seguida. O cálculo qual era? Tirar o foco do seu governo, porque nós vivemos num sistema presidencialista em que a presidente da República ela termina pagando a conta política de muitas coisas que não devem ser debitadas da sua conta, mas na do Congresso também. Então, uma vez que ela estava sob pressão, essas propostas buscavam dividir o ônus, né, o custo político daquilo tudo com o Congresso. Se ela combinasse com os parlamentares, talvez isso não fosse possível. Uma vez que ela faz unilateralmente essa proposta, ela vai e empareda o Congresso. Mas alvo de tantas críticas, na terça-feira mesmo, poucas horas depois, como eu disse, então o Congresso ultrapassa a presidente da República. Ela sim fica na berlinda na terça-feira. Agora, com relação a essa proposta defendida pela presidente de um plebiscito, com relação à reforma política, qual é a sua avaliação pessoal a respeito? Eu, pessoalmente, sou contra, não pelo princípio democrático, porque eu acho que existe, né? Você consultar a população é muito interessante. E tanto o plebiscito quanto o referendo são formas de fazer essa consulta democrática. Qual é a diferença entre um e outro? O plebiscito é uma consulta à população antes do ato legislativo. O referendo é uma consulta que vem depois do ato legislativo. É essa basicamente a diferença. Mas no caso da reforma política é muito complicado. Porque não é uma ou outra pergunta que vai ser feita à população, seja antes ou depois de o legislativo deliberar sobre o tema. São várias perguntas e elas têm um caráter sistêmico. Então imagina bem o caso de a população aceitar algumas coisas e negar outras, ou defender algumas ideias e não defender outras. Uma vez que a reforma política tem esse caráter sistêmico, é possível que, ao negar uma coisa e aprovar outra, a população termine retalhando a reforma e crie algo pior do que o que nós temos hoje, que crie mais distorções do que o sistema político cria hoje. E qual seria o ideal? Haja visto que a reforma política é extremamente necessária, né? Olha, o ideal,
mas o campo do ideal é sempre na teoria, é que o Congresso conseguisse deliberar de maneira séria, aprofundada, não é? E atendendo a esse pedido das ruas, o projeto de reforma política, que não começa agora, certo? Isso está em pauta no Congresso desde 94. Qual é o grande problema do ponto de vista das instituições? Os parlamentares foram eleitos com base nessas regras. Então, é o mesmo princípio da sobrevivência que eu mencionei antes, né? Por que eles vão mudar regras que eles sabem como funciona, né? Funcionam. Eles foram eleitos com base nessas regras. E podem se beneficiar delas, né? Óbvio, e no ano que vem a gente tem eleição. A mudança de regra, seja ela qual for, traz um risco, uma imprevisibilidade muito alta. Então, o ideal é que o Congresso fizesse isso com a pressão da sociedade e com a participação dela nos mecanismos institucionais que existem para isso. Só para citarmos alguns absurdos desse nosso sistema político, o fato de que quem é mais votado não necessariamente é eleito, né? Isso. Você ganha, mas não leva, né? E termina que esse mais votado, né, muitas vezes, pelo cálculo das cadeiras, a distribuição das cadeiras que é feito, ele leva outras pessoas que tiveram menos votos do que pessoas mais votadas e que ficam de fora. E sem afinidade ideológica nenhuma, que é... Sim, essa é uma outra questão também. Enfim, tem várias distorções que o sistema produz e é essa a proposta da reforma política, corrigir tudo isso. Agora, volto a dizer, se você corrige uma coisa e deixa outra de fora, é possível que a combinação disso tudo crie um problema maior do que o que nós temos hoje. O que você citaria como fundamental, emergencial ser corrigido hoje nesse nosso sistema político? Essa questão que você mencionou, não é? Que traz um princípio muito claro de que as campanhas atuais elas são muito individualizadas, né? Então a gente precisa partidarizar as campanhas, isso é, fortalecer os partidos políticos como instituições políticas. Uma vez que você centraliza na pessoa do candidato, você reforça uma cultura política que já é personalista no Brasil, personalista de viés autoritário, inclusive, e produz esse tipo de distorção. E, de outro lado, o financiamento de campanha, porque aí é que está a raiz, em grande parte, dos casos de corrupção. Agora, Vitor, quando a presidente ela propõe um plebiscito ou outros segmentos propõem referendo, eu fico me perguntando o seguinte, né? A população brasileira, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela está amadurecida politicamente, ela tem conhecimento para, por exemplo, escolher e dar a sua opinião de um assunto tão complexo que é uma reforma no sistema político? Porque a gente percebe hoje que há uma espécie de analfabetismo político muito grande da sociedade, né? Bom, então, tem várias coisas, né? Eu acho que, de um lado, toda a opinião do cidadão ela é legítima, né? Independente de a gente considerar ela correta ou não. Esse é um ponto. Outro, a questão da reforma é muito complicada porque ela envolve conceitos técnicos, né? Se a gente falar de voto distrital, por exemplo, isso gasta um certo tempo para explicar, né? Como é que essa lista, por exemplo, a distribuição dos candidatos na lista faz com que pessoas mais votadas fiquem à frente de pessoas que foram menos votadas, também envolve questões técnicas bastante complexas. Então, eu acho que são essas duas coisas importantes a serem destacadas. Mas aí tem uma terceira. Num plebiscito, a gente teria propaganda, né? Como numa campanha eleitoral. Então, é possível explicar à população o que seria um voto distrital, o que seria um financiamento público ou privado de campanha, o que seria um voto distrital misto. Agora, o quanto a população vai entender isso nós não sabemos, né? Mas há um tempo para educar essa população, como você diz, sofreria de um analfabetismo político, seria possível educá-la, então. Agora você diria, voltando a essa questão, que é uma questão que eu acho extremamente preocupante, né? Eu não sei se é uma percepção pessoal minha ou se você também percebe dessa forma, que há um certo, vamos dizer, analfabetismo político por parte da população, independente do seu grau de escolaridade. É porque o que você chama de analfabetismo talvez seja um desinteresse. Então, por isso que eu digo que mesmo as pessoas que a gente considera assim, elas devem ter as suas posições vistas como legítimas, né? Porque mesmo um voto em branco, um voto nulo, mesmo aquela pessoa que no dia da eleição pega um santinho na rua e vota em qualquer um, a princípio parece que é um voto despolitizado, mas pode indicar, na verdade, uma descrença com tudo que está aí. Mas você não diria que as escolas, né, as instituições de ensino, elas poderiam dar uma contribuição um pouco maior a isso? Sim, eu acho que se desde a infância a gente tivesse uma preocupação um pouco maior, não é? Não ensinar propriamente, porque todo ensino é enviesado, você vai ensinar alguma coisa, né?
mas em introduzir as pessoas como cidadãos no universo da política, eu acho que isso, sem dúvida, é interessante. Essas votações que aconteceram no Congresso, como a derrubada da PEC 37, a classificação de atos de corrupção em crime hediondo, você acha que foi uma resposta? Quer dizer, você colocou logo no início que foi uma sobrevivência, né? Você acredita que isso pode ser aprofundado ou deve ficar assim um pouco mais nessa superfície? Isso não depende, eu acho, dos parlamentares, mas das ruas, né? Porque a resposta deles foram respostas sobre pautas que já estavam ali há algum tempo. E elas só tomaram o caminho que tomaram por causa da pressão das ruas. Então, se a pressão continua, é possível que os parlamentares caminhem ainda nessa mesma direção. Senão, as coisas inevitavelmente voltarão ao mesmo ponto, porque os parlamentares não mudaram de 3 semanas para cá. Agora, as ruas já estão mostrando um sinal de desgaste. Então, eu não sei se vai continuar esse conjunto de mudanças tão intenso como a gente viu nos últimos dias. Com relação à pauta regional, que nós temos protestos locais, né, e o foco, um dos focos maiores é a questão do pedágio, né, da Terceira Ponte, né, e da Rodovia do Sol, né? Como é que você acha? Você acha que isso deve continuar ou você acha que isso, com o passar do tempo, deve aliviar um pouco? É um tema que há muito tempo já está aí, né? Não é só do governo Casagrande, já desde o governo Paulo Artung, a questão da ponte já suscita muitos debates. Agora, a cobrança do pedágio, ela pode incomodar, mas ela é legal, né? Existe um contrato de concessão que o governo Casagrande, inclusive, disse que vai cumprir até 2023. E é importante que cumpra, porque a quebra de contrato, se ela joga para a população, por outro lado, ela mostra uma prática muito perigosa, né? Para os chamados mercados. Mas, enfim, é sempre muito complicado você sair rompendo contratos. Então, a cobrança da ponte, ela muitas vezes aparece como se fosse injusta, porque a gente estaria pagando por uma ponte que já foi construída. Mas, na verdade, a ponte faz parte da Rodovia do Sol e o pedágio que se paga não é para ela, mas para a duplicação da Rodosol. Então, do ponto de vista legal, não há nenhum problema. Mesmo com o Ministério Público acenando com uma possível revisão aí nesse contrato, nessa planilha de custo? Aí sim, né? Mas aí precisaria abrir a planilha de custo para verificar se o preço do pedágio cobrado ele condiz com os custos da manutenção e da duplicação da Rodosol. Aí tudo bem, mas a cobrança em si, eu não creio que vai acabar. Bom, falando agora de sucessão presidencial, porque também está na agenda, né? Nós tivemos aí, segundo pesquisas recentes, uma queda de 27% da aprovação do governo da presidente Dilma, né? Você acredita que isso pode se refletir em 2014, se é uma tendência até a eleição ou não? Isso é possivelmente reversível? Possivelmente reversível. Eu não vejo uma correlação direta. Pode se refletir em 2014, mas não diretamente, porque agora manifestantes foram às ruas e a popularidade da presidente caiu, então ela está ameaçada em 2014. A queda foi brusca e é isso que impressiona, mas impressiona também como impressiona a dimensão das mobilizações. Então eu acho que uma coisa, as ruas guardam correlação com a outra, a pesquisa de opinião pública, mas sabendo reverter, não há nenhum problema. Agora, com exceção da candidatura da Marina Silva, né, as outras duas candidaturas não tiveram uma elevação significativa com essa queda de popularidade da presidência. Só acredita que há uma tendência de crescimento da Marina ou também isso é uma questão mais pontual de momento? Acho que é pontual. A Marina saiu como uma possível grande líder política na última eleição presidencial e depois se manteve na sombra, né, não soube capitanear para a oposição esses votos. No caso do Aécio, mostra a fragilidade da oposição do PSDB. E no caso do Eduardo Campos, tanto mostra uma indefinição sua a respeito da sua candidatura, quanto uma dificuldade em calibrar um discurso que é de oposição e, ao mesmo tempo, de um governista, uma vez que o seu partido apoia o governo Dilma. Bom, as pesquisas também apontam que o presidente Lula não foi tão afetado, o ex-presidente Lula, desculpa, né, não foi tão afetado, né, por essa crise que hoje, né, está no governo da presidente Dilma. Você acredita que essa tendência também se mantenha? Acho que sim, mas um aspecto muito interessante a observar a respeito do Lula é a maneira como ele se comportou, né? A presidente Dilma frequentemente faz consultas a ele a respeito dos rumos do seu governo. E neste caso, quando o governo Dilma entrou num momento de desgaste político, o presidente Lula não apareceu. Pelo contrário, apareceu foi criticando, dizendo que não tinha proposto a reforma política. Ok, Vitor, infelizmente o tempo é curto, mas eu agradeço demais a sua participação aqui e os esclarecimentos sempre tão oportunos. Muito obrigado. Obrigado.
Eu agradeço também a sua audiência. Lembrando que na semana que vem temos um novo encontro marcado. Eu espero vocês até lá.